Meu nome é Márcia Vilabella, eu tenho 65 anos, eu sou professora universitária aposentada. Aos 28 anos, tive um acidente automobilístico com uma fratura na minha cervical. Daí fui encaminhada a fazer uma mielografia, um procedimento que apresentei alergia ao iodo do contraste, e a partir daí começou a minha história com a minha coluna. Durante a minha vida, eu tinha 28 anos, a época do acidente, então durante a minha vida eu passei, digamos, relativamente estável, suportável das dores, com fisioterapia e com pilates. Eis que há uns 5 anos atrás eu comecei a sentir uma dor ciática, uma dor no meio do glúteo que irradiava para a perna e ia até os pés, e com uma sensação de uma areia de praia nos pés, uma sensação diferente, uma sensibilidade diferente. Mas o que muito me incomodava era esta dor no glúteo, que já não me deixava sentar e tampouco caminhar. Eu, que já estava com o joelho para operar, fazer a prótese, fiquei ainda pior. Depois de fazer 3 emergências, no ano de 2019, o cirurgião de joelho disse: você não vai poder operar o joelho porque você já está sem força na sua perna direita e com parestesia, com a sua sensibilidade alterada. Eu vou encaminhar você para a equipe do professor Vinícius. Foi assim que cheguei ao professor Vinícius, em 2019. Obviamente, eu tive o acidente em 1982, muito lá atrás. Eu visitei alguns médicos, mas eu diria que nos últimos 30 anos eu fiquei com fisioterapeuta e ortopedista fazendo aqueles controles. Vai fazer um exame, uma ressonância para ver como está, e fisioterapia, sempre fisioterapia, RPG e pilates. Não vim para o Dr. Vinícius encaminhado por outro médico de coluna, foi pelo médico do joelho. Na primeira consulta, ele já vinha com um contato prévio com o ortopedista de joelho, que se conhecem, e sabendo que eu tinha um problema sério. Me examinou os meus exames posteriormente, disse que quem gosta de papel é traça e que ia primeiro me examinar. Ao exame ele disse: a senhora precisa de uma cirurgia. E foi um baque para mim e para o meu marido. Óbvio que ninguém com uma história de sofrer de coluna de 82 para 2019 quer ouvir que vai ter que passar por uma cirurgia de coluna. Mas que a minha compressão, o que eu apresentava, era um problema de compressão lombar e que ele ia precisar descomprimir e fazer uma sustentação para que eu pudesse novamente sentar, caminhar e diminuir essa sensibilidade. Muito engraçado, desde a primeira consulta, eu saí com meu marido assim, olhei para ele quando eu soube que eu ia ter que operar, mas eu sabia que eu teria que operar. Eu já estava num estágio tal que não dava para não encarar a cirurgia. Então eu saí do consultório assim: se eu tenho que operar, é esse cara que vai me tirar disso. Eu senti firmeza, senti confiança, senti a experiência, senti que as indicações que eu tive foram as melhores, que foram da fisioterapeuta, esposa do cirurgião de joelho. Então, se você tem que operar, Márcia, vá operar com quem está preparado para isso, com quem está habilitado, com quem estuda, é professor na universidade, continua estudando, continua aprofundando os seus estudos, vá fazer com ele. E sair do consultório assim, ciente, o que é que precisa? Quais são os exames? Vamos fazer. Não fizemos antes de julho, isso foi em janeiro de 2020, e não fizemos antes pela Covid. Ele teve Covid,
Então, a gente demorou um pouquinho mais na consulta, os exames também foram um pouquinho mais demorados, mas assim que os exames estavam prontos e toda a rotina do plano de saúde autorizado, a gente marcou quando? Amanhã, vamos amanhã, estou firme, estou confiante, e a minha palavra no centro cirúrgico foi: estou confiante, vai dar certo. Eu senti desde o início um apoio da Paola, porque me orientava o tempo todo dos procedimentos que eu deveria seguir, fazer, me acalmava com relação, às vezes, à demora de retorno de plano de saúde ou de alguma exigência, que até nem houve exigência. Posso dizer que não demorou o prazo previsto, como até em outras cirurgias já teve demora, não demorou. Tive o apoio da Paola, e depois da cirurgia aqui conheci o Dr. Felipe, que foi o neuro que me acompanhou durante a cirurgia, me deu um acolhimento ímpar durante a cirurgia, e a sala encheu, a sala ficou cheia. E eu só conheci antes da cirurgia, por contato, o Dr. Alexandre, que foi o meu anestesista. Então, com ele estabeleci também uma relação de segurança, de confiança, uma relação agradável. Aqui, no dia da cirurgia, a sala encheu e eu acordei no CTI, e o primeiro médico a me visitar foi o doutor... Foi o doutor André. O doutor André me visitou com pouquíssimas horas pós-cirurgia, me colocou sentada, que eu não acreditava, chorei porque me sentei sem dor no glúteo, sem sentir aquela pressão na perna, e a partir do vim do CTI para o quarto, no segundo dia. E a partir de então, quem tem me feito aqui as gratas visitas, alegres, sorridentes, confiantes, é o Dr. Francisco. Me colocou aqui sentada, andou comigo, fez a minha festa, me fez sentir mais confiante, mais esperançosa de que eu vou voltar a ter uma vida normal. Eu vi uma de escoliose, viu, que eu vou lhe contar. Quando eu vi a menina com pontos assim de cima a baixo, e depois eu escutando música e dançando. Uma pessoa de 65 anos ir para uma cirurgia, sair bem ou não sair, ela teve uma trajetória de vida. Mas uma criança, eu sou mãe, sou avó. Uma criança, quando eu vi aquela criança andando e escutando música, como é que é? Foi essa menina aí? Recomendo a equipe, sem dúvida. A minha filha, que ontem esteve aqui comigo na primeira vez que eu andei e que não tinha expectativa, tinha dúvida de que eu sairia bem, sairia andando, passou para uma amiga dela que tem hérnia de disco: olha, se você fizer, só faça com eles. Venha fazer com eles, que olha a minha mãe como tá, olha a minha velha aqui, já está andando. E aí, assim, penso que esse trabalho de divulgação mesmo, de registro, de memória, é um trabalho de memória. Nosso país não tem memória, então é muito importante, porque nós somos pessoas. Daqui a pouco a gente não se lembra mais do caso 2, 3, 10, apesar dele ter uma memóriazinha de elefante, o danadinho, o doutor Vinícius, mas daqui a mais 10 anos, 20 anos, ele tem registrado toda a sua trajetória e toda a equipe que está com ele, né? Não é só ele. Todo mundo que está com ele vem junto, vem crescendo, vem aprendendo, e aí a gente, como paciente, só diz: muito obrigado, valeu, continuem assim. É uma mensagem que me emociona. Eu quero Deus perto de vocês sempre, sempre, na vida pessoal e na vida profissional, sempre. Porque na vida pessoal vocês vão estar bem para fazer aquilo que gostam, para desenvolver bem
todo o aprendizado que tiveram ao longo da sua vida acadêmica. Então eu desejo Deus perto de vocês, sempre, sempre o bem e sempre fazendo a caridade, sempre que for possível fazer por aquele que tem menor posse, por aquele que não tem o plano, por aquele que não pode pagar. Sempre que possível, se a equipe puder atender, é isso que eu desejo. A minha mensagem é essa, estar junto do bem. Chorei, né? Fazer o quê? Se quiser, grave de novo. Se quiser, grave de novo, mas é isso que eu desejo. Ele vai botar o quê? Não, mas é verdade, eu desejo Deus na vida. Porque Deus na vida da gente é tudo. É a força que a gente tem para trabalhar, para lutar e para ajudar. Eu acho que a gente está nesse mundo para se dar as mãos. Se a gente não se der as mãos, para que a gente está aqui? Né? É isso. Chorei, nada. Você não está gravando mais não, né? Tá? Tá bom. Até logo. Um beijo no coração de todos.